Olá, está no ar o programa Saúde e Vida e hoje vamos falar sobre intolerância e alergia alimentar. São duas condições que comprometem a qualidade de vida de crianças e adultos em todo o mundo. A OMS estima que a intolerância à lactose atinge cerca de 45% da população mundial em algum grau. E destes, mais de 80% dos seus portadores jamais receberam algum diagnóstico médico. Já a alergia atinge 2% dos adultos e 6 a 8% de todas as crianças no mundo. Portanto, hoje estamos no consultório médico e vamos esclarecer as nossas dúvidas e perguntas sobre este assunto. Acompanhe-nos. Olá, doutor. Olá. Como está? Estou bem, está mesmo. Também. Tudo bem. Então, doutor Aleixo, muito obrigada pela sua recepção. Antes da nossa conversa, quero convidar o doutor e o nosso telespectador a acompanhar o depoimento de Moisés, um jovem que sofre com intolerância à lactose. Mas, como ele já tem um acompanhamento e orientação médica, já consegue lidar com esta situação. Acompanhe. Durante a infância eu não tinha intolerância à lactose. Foi algo que eu fui adquirindo pouco a pouco, fui perdendo a tolerância à lactose. Então, quando eu tinha por volta dos 15, 16 anos, eu começava a ter, sempre que eu comia em excesso derivados de leite, e eu comia muito, tipo bolachas, pizza, etc. Tinha sempre dores no estômago e tinha diarreias. Tipo, praticamente passava as noites com diarreia, por causa disso, não sabia o que era. Então fiz praticamente todos os exames gastros para descobrir o que era e fiz uma endoscopia, depois fiz uma colonoscopia, que é o contrário da endoscopia, e fizeram-me um exame de sangue e através do exame de sangue descobriram que é intolerância à lactose. Então o médico não aprofundou muito, só disse: tenta evitar tudo que vem de leite, bolachas, manteiga, pizza, sorvete, natas, tudo. E pouco a pouco as minhas dores de barriga iam passando. Foram passando, e isso isso foi em 2012, eu tinha 19, 20 anos. De lá para cá, nunca mais. Só que de vez em quando há um pouco de leite que infiltra-se na minha comida, eu tenho 30 minutos, 40 minutos depois, tenho que ir à casa de banho. No início, para quem não me conhece já há muito tempo, não sabe da intolerância. Mas quando eu saio com meus amigos para, por exemplo, comer um cachorro ou um hambúrguer, o meu hambúrguer tem que vir sempre sem queijo e sem maionese. Tipo, porquê? Eu tenho que explicar e muita gente não sabe o que é intolerância à lactose, mas adapta-se. O outro grande problema que eu sinto é quando eu vou ao restaurante e peço um prato que entra manteiga nos ingredientes. Então eu tenho que pedir ao garçom para dizer na cozinha, porque a mensagem tem que sair de mim para o garçom e depois para o cozinheiro. E às vezes falha. Às vezes eu tenho que esperar que eles refaçam o meu prato por causa da lactose, porque eles prepararam com manteiga, por exemplo. E quando eu dou a primeira garfada, a segunda garfada, eu sinto que algo não está bom. E se eu fosse comer 30 minutos depois, eu ia ver da casa de banho. A minha irmã mais velha, sempre quando cozinha algo que entra manteiga ou entra natas, ela faz um prato diferente para mim. E tenta sempre avisar-me, tipo, não serve naquele, serve neste. A minha noiva, sempre quando vamos comprar comida, ela tem a tendência de separar. Tipo, agora já existem os queijos sem lactose, lactose free, tem leite sem lactose. Então, as pessoas perto de mim sempre têm essa tendência natural de fazer a divisão das comidas. Descobrir que eu tenho intolerância à lactose fez-me ler as letrinhas que nós temos nos pacotes de alimentos, sumos, bebidas e começar a ver os alérgenos. Normalmente tem glúten é uma intolerância que muita gente tem, leite, soja. E a minha recomendação para quem tem intolerância à lactose ou tem
fortes dores de estômago e tem que ir imediatamente à casa de banho, 30 ou 1 hora depois, sempre que come sorvete, toma sorvete ou iogurte, é começar a eliminar pouco a pouco derivados de leite na sua alimentação e sempre ter atenção aos rótulos e ver o que cada alimento tem e começar a distinguir, tipo, isto eu posso, aquilo eu não posso. E tem muita coisa que é derivado de leite que nós não sabemos. Então a minha dica é essa, separar a alimentação e começar a prestar atenção em tudo que come. Só isso. De certeza que você tem algum amigo ou familiar ou até mesmo um conhecido que apresenta algumas reações quando consome alimentos que contêm lactose. E o Dr. Aleixo Luciano está aqui hoje, vai nos explicar por que isto acontece e também vai nos dar algumas orientações. Olá, Dr. Aleixo, seja bem-vindo ao Saúde e Vida. Olá, Mércia, muito obrigado. É, no entanto, um grande prazer e também, nesse caso, é para poder cumprimentar os caros telespectadores. Isto é, vamos aqui cingir-nos num assunto que, na verdade, é mesmo pouco conhecido e nós vamos dar o nosso melhor para poder tentar deixar claro esses aspectos. Com certeza, e queremos também agradecer pela recepção, por receber assim que é a equipa de Saúde e Vida aqui no seu consultório. Doutor, mesmo como ponto de partida, o que é a intolerância à lactose? Quais são os alimentos que contêm a lactose? A intolerância à lactose, ela é considerada como um distúrbio. Um distúrbio, isto é, na ótica em que o próprio organismo não consegue produzir uma enzima que é chamada latase, que é para poder digerir o açúcar do leite, que se chama a latose. Okay. Então, e isto ocorre após o consumo do leite ou derivados do leite. Isto é, derivados são aqueles produtos originários do leite, como podemos mencionar como o queijo, pode ser também o iogurte. Estes são basicamente os alimentos que geralmente são derivados do leite. Claro, existem mais outros, então eis a necessidade de sempre a gente ter uma informação, termos que consultar se este produto foi feito do derivado do leite ou não, porque caso a gente tenha informação, temos que saber que se nós temos esta intolerância ou nós temos esse distúrbio, havemos de desenvolver ou há de reagir o nosso organismo. Muito bem, e muitas vezes confunde-se intolerância com a alergia alimentar. As pessoas fazem confusão, se calhar, talvez porque os sinais e sintomas são um pouco parecidos. O doutor pode nos ajudar a diferenciar uma condição da outra? Sim, é verdade sim que se faz esta confusão. A diferença que existe entre eles, primeiro, é que a intolerância à lactose, como dizia, é pela incapacidade do organismo poder produzir a enzima latase para poder metabolizar ou digerir o açúcar do leite e seus derivados, que é a lactose. Isto acontece por conta, ou seja, existem tipos da intolerância. Temos aquela que se diz que é intolerância à lactose primária, intolerância à lactose secundária e a terciária. Isto é, no caso da primária, acontece isto de forma natural, forma fisiológica. Quando nós nascemos, é produzida bastante esta enzima responsável pela digestão do açúcar do leite, porque é o nosso primeiro alimento. Okay? Sim, é o nosso primeiro alimento e nós temos que ter, o nosso organismo tem que ter a capacidade de produzir isto para nós podermos nos alimentar. Mas o que acontece? Ao andar do tempo, esta produção desta enzima vai reduzindo, porque nós já temos que começar a ingerir ou a consumir outros tipos de alimentos. Portanto, existem pessoas, grupo de pessoas que podem, isto é, cada organismo é um organismo, existe um grupo de pessoas que podem
deixar ou reduzir bastante a produção desta enzima, isto é, com o andar da juventude, mas categoricamente na primária a gente reduz significativamente na fase idosa, que como dizia, que é fisiológica, por isso que os idosos têm praticamente muitas chances de desenvolver a intolerância à lactose, que é a primária nesse caso. Na secundária é por conta de uma determinada doença, ok? Por conta de uma determinada doença, isto é, pode ser infecciosa e que foi danificando o órgão responsável por esta enzima, ok? Quanto que na terciária temos a situação da hereditariedade, isto é, a pessoa poder herdar dos seus pais, mas a condição diz que o pai e a mãe devem ter esta componente, porque senão ele pode não herdar este gene responsável pela não produção desta enzima. Então, é nesta orla. Ok. E quais são os principais sinais e sintomas da intolerância e por que eles ocorrem? Bom, os sintomas na intolerância acontecem após o consumo, isto é, pode levar em torno de 15 minutos ou mesmo 30 ou mesmo 24 horas para com que isso se manifeste e tem sido uns sintomas de tal forma que a pessoa pode começar a ter uma sensação de inchaço a nível da barriga ou abdômen, pode também começar a sentir umas contrações, isto é, o estômago ou arroncar, pode também ter uma situação de náuseas, mas são enjoos, pode ter enjoos e, de certa forma, culminar com uma situação de diarreia, isto é, excretar ou retirar os alimentos que foram consumidos de forma pastosa ou mesmo aquosa. Quanto que na alergia, a alergia nesse caso, a pessoa apresenta, ou seja, o organismo tem tido uma reação, isto é, de um corpo estranho, específico, que tem a ver com a determinada proteína do alimento que está a consumir. Isto é, ele não reconhece a essa proteína que o indivíduo consumiu, acha ser um corpo estranho e ele manda as suas células de defesa que é para atacarem aquilo em forma de resposta. E numa situação dessas, a pessoa pode mostrar sinais como, por exemplo, comichão por todo o corpo, por exemplo, pode ser comichão a nível da boca ou do nariz, ou mesmo dos olhos, assim como dos ouvidos. Pode também começar a registrar algum inchaço, ok? Inchaço pode ser também por parte do nariz ou mesmo da boca, e a nível também isto é, do tubo digestivo, isso a partir do esôfago, porque é de lá onde vai ser introduzido esse alimento, e lá também pode começar a surgir uma reação, também pode haver essa questão de uma sensação de inchaço, e é basicamente isso. Então, como dizia, em suma, a diferença é que na intolerância à lactose, o indivíduo tem capacidade, o corpo tem capacidade de produzir a enzima lactase, que é para poder digerir o açúcar do leite, que é a lactose. Enquanto que na alergia alimentar, o indivíduo, as células de defesa do corpo, principalmente a hemoglobina E, não reconhece a uma determinada proteína específica deste alimento que o indivíduo está consumindo. Ok. E com que idade é que a intolerância pode se manifestar? Bom, dependendo do tipo da intolerância, como já dissemos, ela pode se manifestar após a nascença, pode se manifestar na fase idosa e pode se manifestar no percurso da vida, isto é, na fase da adolescência, na fase isto é, na fase adulta, consequentemente. Mas devo aqui também dizer que para a fase após o nascimento, temos ali a sequência
da ingestão, nesse caso da criança, do leite materno exclusivo, exclusivo até os 6 meses. Sim. E a posterior começamos ali a dar alimentação complementar. Então, é aqui na alimentação complementar onde nós chama-se a ter muito cuidado. Isto é, temos que experimentar um de cada vez dos alimentos para nós conseguirmos perceber qual é a intolerância, ou se tem intolerância à lactose ou se tem alguma alergia alimentar. Porque nesta fase ela já começa de forma... alguns sinais, e ela também já começa a pouco a produzir suas próprias defesas do organismo. Então ela ainda não está muito preparada para poder abraçar de tudo. Por isso que se recomenda para dar à criança um de cada vez dos alimentos, para quando existir algo, nós conseguimos perceber que o que criou o problema, a criança, trata-se de alimento X, e assim é fácil. Agora, se formos a dar muitos, mais de 2, 3 de uma vez, aí fica difícil e vamos ter essa situação por longo período e podemos não perceber como poder ajudar. Muito bem. E quanto ao diagnóstico, como é que é feito o diagnóstico de intolerância à lactose? Bom, no diagnóstico nós existem basicamente em torno de 3 tipos, mas isto é mais recomendável, ou mais geralmente faz a nível de uma unidade sanitária ou de um hospital com um especialista da área, em que primeiro ele vai introduzir um alimento rico, ou seja, com uma quantidade considerável de lactose, vai dar ao paciente ou à pessoa para poder consumir, e depois vai-se fazer os exames. Isto é, esse exame pode ser por via respiratória, isto é, a quantidade de hidrogênio que é um gás, né, que nós produzimos. Então, a quantidade de hidrogênio que ele vai produzir, porque se a pessoa tem intolerância à lactose, ele vai produzir muito dióxido de carbono, nesse caso, e desse hidrogênio, nesse caso. E produzindo isto, logo vai se perceber que, na verdade, ele tem a intolerância. Ou também pode-se fazer por meio também de exame de sangue, sim. Certo. E depois do diagnóstico, como é que é feito o tratamento e acompanhamento deste paciente que apresenta esta intolerância à lactose? Quanto à questão do tratamento, recomenda-se ali, isto é, a introdução na dieta da pessoa. Caso ele queira consumir um produto com lactose, ele deverá primeiro ele deverá consumir uma cápsula, porque existem cápsulas à venda, cápsulas de lactase, que é essa componente da enzima. Então, ele pode introduzir primeiro a cápsula da lactase, depois consumir o produto. Ou pode levar a cápsula ou o comprimido e introduzir dentro, por exemplo, do copo de leite, e consumir junto. Assim não terá problemas. Isto faz parte do tratamento. Isto é, a pessoa quer consumir, mas tem este problema. Então, só pode ser nesta medida. A outra parte é esta que a gente recomenda para o indivíduo não poder consumir os produtos com este açúcar, sim, com este açúcar, e necessariamente isto é distanciar-se significativamente. Naturalmente, porque é a melhor forma de controlar. Com certeza, é. Então, a conversa, doutor, está super interessante, mas é momento de fazermos uma curta pausa e nós voltamos já com mais informações para si. Não sai daí. Bem-vindo de volta ao programa Saúde e Vida. Para você que só agora ligou o seu receptor, hoje estamos a falar sobre intolerância e alergia alimentar. Na primeira parte do nosso programa, tivemos a oportunidade de esclarecer algumas dúvidas e perguntas sobre este tema. Acompanhamos também a história do Moisés,
que é um jovem que vive com intolerância à lactose, mas que tem feito de tudo para controlar a sua alimentação e ter uma melhor qualidade de vida. O Zilfo tem alergia a alguns mariscos, o camarão e a lagosta, e quando ele consome estes alimentos, a reação não é das melhores. Então, vamos acompanhar o depoimento do Zilfo na reportagem que se segue. Muitas pessoas adoram comer camarão, lagosta e outros frutos do mar, mas nem sempre alimentar-se é tão simples como parece, pois a reação não é agradável para todos, tal como acontece com Zilfo. Levei um pão com lanche que a minha mãe preparou para mim, levei à escola, quando eu tinha por aí 7 anos. E cheguei à escola, a hora do recreio, comi o pão e aquilo, depois de um tempinho, criou-me uma alergia, enjoo e vômito. A atração pelo paladar único dos frutos do mar fez com que mesmo alérgico experimentasse comer, mas a reação não tardou. Estava aí numa festa à noite, então peguei um rassol para comer, só que o rassol continha camarão. Então passei mal porque tive manchas, borbulhas no corpo inteiro e a cara. E como o camarão não faz parte da dieta alimentar, substituí-lo por outros mariscos é a melhor opção. Tenho uma alternativa que é o peixe, por exemplo, as lulas. Não é fácil excluir os alimentos que causam alergia da refeição familiar. E Zilfo deixa uma sugestão para as famílias moçambicanas. Saberem dividir as coisas, ou melhor, digamos que saibam que hoje estão para fazer a refeição que o outro não coma, e ele não come. Então o que eles devem fazer é preparar comidas diferentes. Conviver com alergia alimentar é um desafio. A melhor opção é ficar longe dos alimentos que causam alergia e evitar reações desagradáveis. Já sabe que aqui no programa Saúde e Vida, você, querido amigo telespectador, tem a oportunidade de participar e colocar algumas perguntas sobre os diferentes temas ligados à nossa saúde. E hoje, como eu bem disse, estamos a falar sobre intolerância e alergias alimentares. Vamos à rubrica Saiba Mais, responder a estas dúvidas, claro, com a ajuda do Dr. Aleixo Luciano. Olá, doutor. Meu nome é Jonas Macuagua. Eu gostaria de saber se a intolerância e a alergia são para toda a vida. Existe tratamento, sim, para a intolerância à lactose. E quanto à questão de ser para a vida toda, só posso dizer que depende. Como viemos dizendo anteriormente, que existem 3 tipos de intolerância à lactose. Isto é, se a pessoa tiver a intolerância à lactose terciária, claramente que vai fazer o tratamento para a vida toda. Isto é, não vai poder consumir alimentos com lactose, ou seus derivados. Caso queira consumir, vai ter que sempre tomar antes uma cápsula de lactase, ou mesmo introduzir esta cápsula dentro do conteúdo, ou não, tem que deixar de consumir estes produtos. Olá, doutor. Aqui é a Angélica. Gostaria de fazer uma questão. Gostaria de saber que os sintomas de tolerâncias de crianças e adultos são os mesmos? Os sintomas para as crianças e para os adultos diferem-se. Diferem-se na medida que nas crianças, os sinais e sintomas são mais consistentes, uma vez que elas têm uma capacidade imunológica, ou seja, têm uma capacidade imunitária de resistir, nesse caso, a estes aspectos, em relação aos adultos. Nos adultos, os sinais e sintomas são mais ligeiros. Okay? Isto é, no caso dos adultos, podemos ali ver uma situação em que há a produção de gases a nível do estômago,
há ali também uma sensação de inchaço ao nível do estômago que necessariamente recai por uma situação de diarreias. Olá, doutor. Meu nome é Chico Manuel. Gostaria de saber se existe alguma maneira de prevenir a alergia e a intolerância? Olá, muito obrigado pela sua questão. Eu diria o seguinte, prevenir como tal, podia dizer que não existe prevenção como tal. Digo isto porque a gente não escolhe ter intolerância à lactose, porque como vimos, temos três tipos de intolerância. Então, seria talvez, de uma forma literária, dizer que a pessoa tende a evitar o consumo do mesmo. Esta podia ser especificamente a componente de prevenção, ok? Isto é, evitar consumir esses alimentos que contenham a lactose. Aí estaríamos numa situação de prevenção, mas devo admitir que até certo ponto é difícil. Para trás a rubrica Saiba Mais, momento em que os nossos telespectadores participam do nosso programa. Confira a seguir algumas sugestões de alimentos que podem ser consumidos em substituição dos que nos causam alguma reação, principalmente em pessoas com alergia ou intolerância à lactose. Acompanhe. A substituição dos alimentos que causam alergias é importante para evitar deficiências nutricionais. No caso do camarão e de outros crustáceos, o ideal é excluí-lo da sua dieta e optar pelo peixe e outros mariscos que não provocam reação alérgica. As proteínas, por exemplo, podem ser encontradas nas carnes, mas também na combinação de leguminosas como feijão, grão de bico, lentilha, entre outros. Já para quem tem alergia a leite de vaca, o extrato de soja pode ser uma boa opção. Em algumas receitas, é possível substituir o leite de vaca por leites vegetais, como leite de coco, de amêndoas, e é possível fazê-los em casa. Caso seja alérgico também à soja, pode obter cálcio nas folhas verdes escuras, como couve, brócolis, espinafre, agrião, entre outros. Estes alimentos também podem ser introduzidos em sumos naturais e saladas. Bom, são instantes finais do programa Saúde e Vida, doutora Aleixo, mas antes mesmo de terminarmos esta edição de Saúde e Vida, gostava de saber como é que a alimentação pode ser melhorada, assim é que é, principalmente neste momento em que o mundo trava uma batalha contra a pandemia da Covid-19. Primeiro, direcionado a estas pessoas que têm alguma intolerância ou alergia alimentar e também para o público em geral. Bem, eu devo admitir que é um desafio enorme enfrentar esta batalha ou este momento em que nós vivemos, principalmente na situação em que a pessoa tem estes problemas relacionados com a alimentação, porque se dependesse de mim, eu era da opinião que todos nós, isto em relação aos organismos das pessoas, pudessem comer de tudo que a natureza nos fornece, mas infelizmente temos situações em que nós não somos capazes de controlar. Então, nestes termos, eu sugiro que as pessoas mantenham-se na vanguarda de tal forma com que não possam ter recaídas relacionadas a estes aspectos ou diante destes alimentos. Ou seja, redobrar ainda mais a atenção, principalmente porque não podemos sair de casa, estamos a praticar o distanciamento social, não podemos estar muito tempo nas unidades sanitárias, principalmente para este grupo de pessoas que já têm estas condições de alergia e intolerância. Com certeza, sou também ou comum da mesma opinião. E para aqueles que de certa forma ainda não conhecem a sua situação relacionada a estes problemas da intolerância e alergia, que procurem ajuda de profissionais ou de entidades como as nossas unidades sanitárias do país, nesse caso, para poder
ter um diagnóstico apropriado do que se trata e também para, de certa forma, ser especificado tem alergia a que tipo de alimentos ou tem intolerância, se é à lactose ou se é mesmo também ao glúten. Ok, então, para posteriormente tomar as devidas medidas, isto é, em casa, como deve ser. Então é importante que o paciente tenha uma orientação médica, certo? Sim, é importante que tenha uma orientação sim, de profissionais, posso assim dizer, de uma equipe multidisciplinar, porque não se trata apenas da intervenção do nutricionista, é preciso com que tenha também cuidado dos outros profissionais. Muito bem. Uma última questão, doutor. A família. Qual deve ser o papel da família diante destas situações? Porque, por vezes, numa família temos 4 ou 5 pessoas e só uma é que tem alergia ou tem intolerância à lactose. E há uma certa dificuldade na hora das refeições, porque tem de se excluir aquela pessoa, de certa forma, a certos tipos de alimentos. Qual deve ser o comportamento das famílias moçambicanas face a esta situação? O apoio que as famílias devem dar a este membro, passo a repetição, da família, primeiro tem que ser um apoio abnegado. De que forma? Embora o nosso membro da família tenha esses problemas, não significa que ele não tenha vontade ou apetite de querer comer aquilo que os outros ou os demais da família consomem. Porque nós temos que perceber que o sistema nervoso é feito de muitas curiosidades. Então, neste caso, é extremamente importante com que a família evite bastante a compra ou o consumo destes alimentos no mesmo ambiente em que o membro que tenha problemas com estes determinados alimentos esteja nesse preciso instante. Então, isto é, consuma mais aquilo que é do âmbito comum, que ninguém tenha nenhum problema, sim, e é basicamente neste aspecto. Até porque o mesmo acontece com pacientes que têm hipertensão, diabetes, sabemos que não podem consumir o sal, o açúcar, e a família é o pilar, tem que estar lá a apoiar e ajudar este paciente na sua alimentação. Doutora Aleixo, estamos a chegar ao fim do nosso programa, queremos agradecer bastante por nos ter recebido no seu consultório e por nos ter esclarecido estas questões sobre a alergia alimentar e também a intolerância, e nós esperamos contar com a presença do doutor nas próximas oportunidades. Muito obrigado. Eu, na verdade, é que agradeço bastante pelo fato desta preocupação em poder disseminar informações credíveis aos nossos cidadãos ao nível de todo o país. Pois é, muito obrigada. Bom, para si, querido amigo telespectador, já sabe que pode se conectar conosco através das redes sociais. Nós estamos no WhatsApp, no YouTube, no Facebook, no Twitter. Pode deixar lá as suas dúvidas e perguntas sobre os diversos assuntos ligados à nossa saúde e interagir com o programa Saúde e Vida. Tchau, tchau e até uma próxima oportunidade. Cuide sempre, sempre, sempre da sua saúde e não se esqueça, é preciso prevenir a Covid-19.